capítulo 5, a partir do versículo 1. A carta aos Romanos. Todos acharam? Você pode usar também o seu celular. Não se usa mais tablet, né? Mas você pode colocar a Bíblia no seu celular. Se ficar mais fácil para você. Posso ler? Sim. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também, achou, Júnior? Achou? E não somente isso, versículo 3, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação ela produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi dado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo o bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Guarde bem isso. Logo muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a fé, mediante a morte do seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Amém? Amém. Querido, nós vamos aqui traçar uma linha de raciocínio dentro da palavra de Deus e entender o que seria isso. O que o apóstolo Paulo ele traz aqui, as questões de justificação, de como se manter firme, e ele traz o resultado também disso. Só lembrando que no capítulo 1 ele destaca que o homem, toda a raça humana, estava condenada por causa do pecado, que o homem ele estava debaixo da ira de Deus, independente do seu credo religioso, independente se ele era grego ou gentil, ele já estava condenado. No capítulo 2 ele continua falando que o homem por si só ele não teria condições jamais de ser justificado, só através do sangue de Jesus. Eu creio nisso. Quando chega no capítulo 3, ele fala que não há para Deus acepção de pessoa. Para Deus todos estavam debaixo da mesma condenação. Quando chega no capítulo 4, ele apresenta Abraão e Davi como homens que foram justificados não através dos seus méritos. Eu vou dar um exemplo muito simples aqui para nós. Não adianta, por exemplo, você falar: olha, pastor, a partir de hoje
eu prometo para você, eu prometo para Deus, não pecarei mais. Aquilo que eu tinha de fazer, eu não faço mais, visando a salvação. Não é assim que funcionam as coisas. Porque a salvação de uma pessoa, ela não está baseada naquilo que ela faz ou naquilo que ela deixa de fazer. Porque diz o versículo capítulo 3 e o versículo 23 que nós estávamos encerrados debaixo do mesmo pecado. E diz que todos pecaram e carecem da graça de Deus. Todos, sem exceção de nenhum da raça humana. Quando chega no finalzinho do capítulo 4, eu quero que você observe aí, no versículo 25, no capítulo 4, no versículo 25, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões. Ele está falando aqui de Jesus. E ressuscitou por causa da nossa justificação. Então, quem que tem o poder de, para quê? Qual que foi o objetivo de Jesus morrer na cruz? Quem pode me responder? Qual que foi a finalidade maior do Filho de Deus se entregar no Calvário? Para nos salvar. O texto está falando que não só isso, está falando que ele fez isso por causa das nossas transgressões. Então é impossível que alguém deixe de errar. É impossível. Porque tem 4 formas que nós pecamos. E guarde isso no seu coração e na sua mente. 4 formas que o homem todos os dias ele peca por meio de uma delas. A primeira é em pensamento. Até no pensamento nós pecamos. Quando você olha para alguém, quando você julga alguém, quando você pensa mal, você já pecou. Tem outra forma, quando nós expressamos com os nossos lábios. Às vezes nós falamos muitas coisas e também pecamos. Tem outra forma também que essa é pior ainda, é por atitudes. Por atitude. Se nós não pecamos em pensamentos, que é impossível, se nós não pecamos por palavras, se nós não pecamos nas atitudes, nós pecamos na omissão. Então não tem como o homem se justificar, e nem quer se justificar. Você não precisa ficar dando justificativa para os outros. Quem dá muita justificativa para os outros é porque não tem a convicção de que é filho de Deus. Você não precisa estar mostrando para ninguém que você é um religioso. Você não precisa mostrar para ninguém que você é bom. As suas próprias ações mostrarão isso dia a dia. Não adianta você querer ser aquilo que você não é. E nem adianta você tentar, mostrar para as pessoas aquilo que mais cedo ou mais tarde elas vão descobrir. Então seja realmente quem você é. Qual que é o problema das igrejas? Incluindo até as nossas. Temos que tomar muito cuidado. Quando as pessoas chegam na igreja, quando eu falo na igreja, é no local de culto, porque a igreja é você, a igreja sou eu. Amém? Amém. Aqueles que creem em Jesus, aqueles que são remidos de Jesus, nós somos igreja. Aquele louvor antigo que fala assim, quando eu cheguei aqui o Senhor já estava, aquele louvor foi copiado há muitos anos, os irmãos não tinham noção ainda do que falava, mas igreja somos nós, somos eu e você que fazemos parte da igreja universal, não a igreja do Edir Macedo, mas a igreja remida do Senhor. Amém. A igreja universal, a igreja a qual o Senhor Jesus virá buscar. Amém. Aqueles que crêem na morte e na ressurreição de Cristo Jesus. Amém. Então a primeira lição para nós nessa noite: primeiro, não comece a se justificar e nem deixe ninguém lhe multar. Qual que é o maior problema? É que quando você começa a participar de cultos, você começa
Deus começa a falar com você, você começa a ter prazer de participar dos cultos, de vir para a igreja. O pastor fala: irmão, é o seguinte, você quer vir para a igreja, você tem que parar de pecar. Essa roupa que você está usando, essa roupa não está adequada para você estar na igreja. Olha, irmão, você tem tatuagem? Então daqui para frente você não faça mais. Olha, irmão, e esse brinquinho na orelha, que coisa esquisita é essa? Irmão, e essa roupa que você está usando? Então quer dizer, as pessoas vão lhe moldando aos poucos, e isso fica cauterizado na mente. Tem pessoas que elas não vão mais para, elas não participam de culto, mas todos aqueles ensinamentos, isso nem doutrina é, isso é chamado dogma, são costumes colocados dentro da igreja. E eu preguei, não sei se foi domingo ou foi quarta-feira, eu ainda falei, filhos, seja quem você é, e não tente mudar, não faça isso, deixe que o Espírito Santo mude você. Amém. Apenas creia no poder da palavra, creia que Jesus morreu pelos seus pecados, e creia que Ele ressuscitou para que você tivesse vida. Glória a Deus. Isso é o suficiente. Ontem foi um rapaz nos visitar, e ele começou a participar de um local que ele ficou com muitas dúvidas, porque ele aprendeu a vida toda que a questão da palavra, da obediência, e a noiva, a namorada dele, frequenta um terreiro de macumba. Não tenho nada contra isso, irmãos, nada. Mas ele começou a falar que a conversa foi mudando, começaram a pedir para ele fazer algumas coisas diferentes, pediram para que ele fosse em tal quartinho e acender algumas velas, e ele falou: pastor, o que é que o senhor acha disso? Eu falei: filho, eu não acho nada, mas eu vou te falar uma coisa. Vamos pegar uma comparação simples para eu fechar com você a nossa conversa. Qualquer igreja, eu falei, sendo evangélica, sendo católica, sendo entidades que não sejam consideradas igreja, mas que sejam religiosas, qualquer igreja que pedir para você algo antes que Deus faça na tua vida, pode sair de lá. Pode sair. Qualquer local que falar que você tem que fazer para ser abençoado, pode sair. Seja ela evangélica, seja ela espírita, seja ela católica, seja ela entidade religiosa da Umbanda. Se você tiver que fazer algo, se sacrificar para que a entidade ou para que Deus se manifeste a você, pode ir embora. Porque o que Cristo tinha para fazer, Ele já fez. Ele já deu a vida dele por nós. Aleluia. O único sacrifício inocente foi o dele. Aqueles sacrifícios que eram feitos de animais por intermédio dos sacerdotes no templo de Jerusalém, aquele sacrifício era antes da graça, era antes de Jesus vir. Então não perca tempo com essas coisas, filho. Não perca. Se você for numa igreja e você tiver que pagar um voto dentro de uma campanha para que Deus venha falar com você ou venha abençoar financeiramente, vai embora. Isso não é igreja, isso não tem nada de Deus. Apenas tem uma troca de valores, aonde se você fizer tudo certinho, Deus te abençoa. Mas se você errar, Deus te condena. Então esse não é o Deus que eu prego. O Deus que eu prego deu o seu Filho, para que eu e você tivéssemos vida e vida em abundância. Aleluia. E Ele não te cobrou nada por isso. É verdade. Diz a palavra que Ele se derramou, Ele se entregou, para que eu e você tivéssemos Glória alegria, a Deus. para que eu e você fôssemos livres. Aleluia. Amém? Amém. Então aqui vai um recado para todas as religiões, incluindo as evangélicas. Se qualquer um de vocês for num lugar aonde alguém cobrar de vocês sacrifício, dinheiro, ou aquilo que você não pode dar para você agradar, seja a entidade, ou seja até o próprio Deus, pode ir embora de lá. Pode ir embora. Porque Deus, Ele cura na hora que Ele quer.
Deus ele já levou consigo o cativeiro, e você hoje é salvo e liberto através do sangue do Senhor Jesus. Aleluia. Amém? Você sabe por que tem tantas pessoas frustradas dentro da igreja? É porque o líder, baseado em algumas coisas que convém a ele começa a profetizar, ele começa a falar, começa até a dar dias para que o milagre aconteça, e o milagre às vezes não acontece, irmão. E sabe quem que leva a culpa? Deus. Lógico, certo que Deus falou, e Deus falhou com você. Mas a Bíblia nos ensina nessa noite, por isso que eu quero destacar a justificação pela fé em Jesus Cristo. Vamos lá. Se você tiver, guarde isso no seu coração. É por isso que quando eu vou falar de dinheiro aqui no culto, eu tenho muita responsabilidade naquilo que eu vou falar. Porque você é livre, você vai ser abençoado, não é por causa daquilo que você vai fazer. Você é abençoado por causa de Jesus Cristo. Amém? Amém. Justificado, pois, mediante a fé, versículo 1. Temos paz com Deus, por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Primeiro ponto aqui. Essa paz, eu quero que vocês entendam nessa noite, que essa paz não é essa coisa gostosa que entra dentro de nós e nos traz refrigério. É porque nós vivíamos em guerra com Deus. Nós éramos inimigos de Deus. Deus ele se distanciou de nós porque Ele é santo. E não tinha condições, nem através de sacrifício. O que acontece? A palavra religião quer dizer o quê? Religar o homem a Deus. E sempre foi assim. Havia um ser soberano, independente daquilo que criamos, que para nós falarmos com Ele, nós teríamos que fazer algo, dar algo, para se apresentar, para que os nossos pecados não fossem apresentados diante dele. Nós apresentava qualquer coisa, fosse uma oferenda, fosse uma oferta. Esse Deus, nós só tínhamos condições de se apresentar a Ele dessa forma. E entre a raça humana e Deus, não tinha paz. Porque diz a Bíblia que nós éramos inimigos de Deus por causa do nosso pecado. Então, através de Jesus Cristo, houve uma reconciliação. O muro que estava nos separando entre a graça de Deus e o pecado que habitava em nós, ele foi quebrado, ele foi derribado por causa do sacrifício de Jesus. Então, quando a Bíblia fala que justificado, pois mediante a fé temos paz com Deus, não é essa paz que nós imaginamos. É que agora Deus não tem mais conflito conosco. Deus nos aceita da forma que nós somos, por intermédio do seu Filho Jesus. Aleluia. Antes era só através da propiciação, era só através do sacrifício. Até hoje as religiões ensinam o quê? Que para chegar diante de Deus nós temos que fazer alguma coisa. Para nós se religar a Deus, nós tínhamos que ser merecedores. Aí vem o Senhor Jesus, desce do seu trono de glória, habita no nosso meio, cura, restaura, prega, morre pelos nossos pecados e ressuscita para nos dar vida. Hoje nós temos paz com Deus. Por quê? Porque nós estávamos debaixo da ira de Deus. Glória. Toda a raça humana. É por isso que Jesus teve que vir. É por isso que era necessário Ele morrer e ressuscitar. Porque se não tivesse acontecido isso, nós não tínhamos condições de se aproximar de Deus. Por quê? Porque o pecado do pastor Alexandre me afastava da presença desse ser soberano. Ele, por amor da humanidade, por amor da sua criação, Ele deu o melhor para que eu e você tivéssemos vida. Aleluia. Amém? Amém. Então, se você tinha algum tipo de pensamento de quando as coisas não dão certo, tem muitas pessoas que falam: olha, se algo não está dando certo na minha vida, é porque eu acho que eu pequei em alguma coisa. Ou eu chutei um gato preto, ou quebrei a janela do vizinho, ou peguei dinheiro e não paguei. Não tem nada disso, irmãos. Tudo
tudo aquilo que nos causava mal foi levado na cruz do Calvário. Glória a Deus. Lógico que esse amor nos constrange, esse amor nos convence a cada dia que nós não somos merecedores. Não adianta você chegar dentro de uma igreja e mudar toda a sua forma de viver, tentar viver 24 horas corretamente, sendo que lá dentro você sabe quem você é. Você sabe quem você é. Eu sei, meu irmão, que se eu não segurar esse urso que tem aqui dentro, irmão, sai palavras torpes da minha boca, sai coisa que não deve. Mas como o Espírito Santo habita dentro de mim, Aleluia. é Ele que me controla. Aleluia. É Ele que cuida de mim. Glória. Amém? Amém. E aquele rapaz ontem, ele saiu muito tranquilo, porque cobraram um alto valor dele para fazer um certo trabalho. E eu falei para ele, filho, vamos fazer o seguinte: dizem que Deus é pai e não é padrasto, não é isso? É. Então você acha, aí eu citei a questão de um pai comum, de um pai natural. Por exemplo, pastor Adalto, o Henrique chega pedindo para ele uma necessidade, pedindo o celular que perdeu, caiu na água. Aí o pastor Adalto olha para ele e fala: não é assim não. Primeiro você vai ter que fazer o seguinte: você vai ter que provar que você é bom. Você vai ter que pagar a primeira parcela do carnê do celular para depois eu lhe dar. É assim que funciona, pastor? É? Então as pessoas estão equivocadas com Deus. Querido, Deus é benigno. Deus é Pai. Deus é soberano. Ele é um Deus grande, dono do universo, e ao mesmo tempo Ele é Pai. Aleluia. E um pai, ele quer o bem para o seu filho. É verdade. O pai, ele ama seu filho. Então essa conversa de que você tem que pagar para ser abençoado, que conversa é essa, meu irmão? Qual o ponto da Bíblia, no Novo Testamento, tem falando que eu tenho que pagar para ser abençoado? Que eu tenho que me sacrificar para ser abençoado? Me mostrem. Aqui está falando que nós somos justificados mediante o quê? A fé. Glória a Deus. E o que é fé? Vamos lá para Hebreus. Hebreus capítulo 11. E vai ser através da tua fé que as coisas vão acontecer. É através da fé que haverá libertação. Glória a Deus. É através da fé que você vai ser restaurado. Aleluia. É através da fé que a sua família vai ser restaurada e curada. O que é fé? Olha o que o autor aos Hebreus fala a respeito da fé. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Isso é fé. Glória a Deus. Isso é fé. Fé que você vê, fé nas coisas que você vê, isso não é fé. Fé é tudo isso, é a certeza daquilo que não se vê, mas você sabe que vai acontecer. Glória. E só tem uma forma de uma pessoa, eu, você, que habitam aqui nesse mundo, no cosmos, ser justificado. É crendo que o único sacrifício de Jesus nos trouxe paz. Aleluia. Paz. Então, primeiro, reconheça a sua pequenez. Reconheça quem você é. Não deixe que ninguém venha moldar o seu caráter. Porque está assim, ó. Você chega na igreja, até para falar você não é mais o mesmo. Você tem que mudar. Você tem que mudar a sua roupa. Você tem que parar de pecar. Dentro das 4 possibilidades que eu dei, você consegue parar de pecar, filho? Você consegue parar de errar? Sim ou não? Então deixa Deus trabalhar na tua vida. Glória a Deus. Deixa Deus te justificar. Amém? Irmão, quando você tem convicção
de que Deus é Pai, está tudo tranquilo, está tudo em casa. Está tudo em casa. Fala, olha, Senhor, não é mais eu. Não sou mais eu. É o Senhor que faz a minha vida. Faz aqui, Senhor, faz morada em mim, habita em mim. Porque a partir do momento que o Senhor passar a habitar dentro de mim, eu tenho fé para isso, Pai. E se eu não tenho fé, me ajuda. Mas eu quero que o Senhor habite dentro de mim, porque o Senhor habitando dentro de mim, tudo aquilo que não te agrada, o Senhor tirará. Aleluia. Esses dias eu falei aqui que quando eu me converti ao Senhor, eu gostava muito de rap. Eu gostava muito de rap. E não é pecado nenhum, irmãos. Só tem dois tipos de música, viu? Não existe esse negócio de música do mundo. Ah, agora tem música do mundo e música de Deus. Não. Tem música que presta e música que não presta. Pela letra da música você vai saber se ela presta ou não. Tem vários louvores que não prestam para nada. É verdade. Que em vez de edificar, coloca mais raiva no teu coração. E tem música também que você tem que entender aquilo que te edifica. Amém? Então, só existe dois tipos de música. Aquela que presta e aquela que não presta. Mas o que acontece quando você vem para a igreja? Olha, irmão, você pode mais ouvir música do mundo. E eu tinha uns rap, irmão, que realmente eram mundanos. Porque fazia apologia ao crime. E eu gostava. Eu me alimentava daquilo. Aí o próprio Espírito Santo, não foi o pastor que falou, não foi ninguém. O Espírito Santo, ele foi me moldando a um certo ponto de eu não ter mais prazer de ouvir aquelas letras. Glória a Deus. Porque o ritmo era legal, eu começava até a dançar. Eu tinha prazer de colocar, eu tinha um Monza verde, eu abri o tampão do Monza, Andresa. Irmão, o prazer era fazer os outros felizes. Porque enquanto mais tivesse barulho, mais eu gostava. E o Espírito Santo, ele veio e ele tirou tudo isso do meu coração. Glória a Deus. Amém? Então, querido, aquelas letras que você gosta, por exemplo, o Kennedy, sabe, tem pessoas que gostam do Fábio Júnior, se você não for chorar. Agora só existe dois tipos de música: a música boa e a música ruim. Eu conheço um camarada aí, um cantor, que começou a se exaltar demais, vocês conhecem muito bem, falando dos pastores, falando dos maridos, e parece que ele não está mais em evidência. Depois vocês buscam quem é. Irmãos, tome cuidado. Você peça para Deus, para que o Espírito Santo te dê discernimento para você ouvir uma boa música. Mas não separe música do mundo e música de Deus. Primeiro, Deus não é cantor, filho. Não, selecione aquilo que você gosta e peça ao Espírito Santo. Falou: Pai, se essa música está indo contra aquilo que eu aprendi na tua palavra, então é o Senhor que vai tirar o prazer do meu coração. Amém? Então o que acontece? Hoje a Gleice chega na igreja, não pode mais ouvir música do mundo, filho. Aí ela fala: pastor, o que é música do mundo? E o que é música de Deus? O mercado gospel superaquecido. Esse dia nós chamamos uma cantora aí para cantar, que é uma serva de Deus, e foi nos levado R$7.000. Qual que é a diferença? Qual que é a diferença, irmão? Ou tem algum cantor gospel cantando de graça? Tinha uma cantora que começou a visitar a nossa igreja, isso faz muitos anos. Começou, irmão, uma bênção e tal. O pastor ligou para ela outra vez e falou: e aí, minha irmã, dá para vir a segunda vez? Ela falou: dá, pastor. Só que é o seguinte, agora o negócio mudou. Agora conversa com o meu assessor, porque é tanto agora. Qual que é a diferença, irmão? Qual que é a diferença entre as do mundo e as chamadas gospel? Nenhuma. Agora tem louvores, por exemplo, tem um louvor que a pastora Eva coloca aí, tem louvores. Por que eu indico você ouvir louvor? Louvor que fale da graça, louvor que o Espírito Santo toque no teu espírito, louvor que libertem a sua alma das aflições,
ore a Deus. Mas eu estou falando aqui que não existe, você não faça distinção de música do mundo ou música de Deus, ou senão você vai ter que ir para Marte. Amém? Vamos lá. Volta para Romanos. Jamais vai ser pelo que nós somos, irmãos. Se fosse por nós, nós estávamos perdidos. Se não fosse esse amor incondicional, essa glória magnífica, essa graça personificada chamada Jesus Cristo, nós estávamos perdidos. É verdade. Versículo 2 do capítulo 5. Por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos. Essa palavra gloriamo-nos pode ser alegramo-nos na esperança da glória de Deus. Agora não tem mais muro, não tem mais inimizade. Agora nós somos reconciliados com Deus. Aleluia. Através de Jesus Cristo. Não importa se é preto, se é branco, se é pobre, se é rico, todos aqueles que creem em Jesus, pela fé, você já é justificado. Aleluia. Amém? Não queira se justificar por você mesmo, você não consegue, irmãos. Não consegue. É igual aquela pessoa que fala, olha, eu vou começar a fazer caminhada amanhã. Aí ela começa, no pique todo, coloca o tênis, pá, de manhã ela sai correndo na pracinha. Segundo dia, beleza. Terceiro dia ela vai que vai. Quando chega igual o pastor Alexandre, no quinto dia, dia frio, você olha para o tempo e fala, meu Deus, eu vou deixar para lá. É a mesma coisa da fé, filho. O pastor que falar no púlpito que você tem que fazer para ser salvo, é porque ele não conhece Jesus Cristo. Eu conheço pastores pregando que falam assim, irmão, a salvação é individual, busca a sua. Ele não está errado não. Mas a única forma de nós encontrar paz, reconciliação, é através de uma palavrinha tão simples: fé no Filho de Deus. Aleluia. E seja quem você é. Não deixe ninguém mudar você. Só apenas abre o coração e deixa que essa paz, essa justificação, essa bondade do Senhor penetre dentro do teu coração. Aleluia. Amém? Amém. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. Irmãos, isso aqui é simples de entender. Quando você não crê na palavra de Deus, quando você não tem paz, qualquer problema que vem sobre a sua vida, a primeira coisa que vem são as reclamações, são as palavras negativas. Você já quer desistir no primeiro ponto, mas aqui fala que até nas tribulações, aquele que tem paz em Deus, ele se alegra. Irmão, e aí, como é que está o negócio dentro de casa, pastor? O negócio está difícil, mas eu continuo firme. Glória a Deus. Pastor, irmão, e aquele emprego que você foi ver, fez a entrevista? Fiz a entrevista, mas estou aguardando em Deus. Aleluia. Você não desespera. Por que você não desespera? Porque a esperança da glória de Deus está dentro de você. Aleluia. Sabe, irmão, você já começa a ter estrutura, a ter firmeza, porque você sabe que aquele que começou a boa obra, ele tem poder para concluir na tua vida. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Já pensou alguém se alegrar com problemas? Não é que o apóstolo Paulo está falando quando você está alegre, não. É porque você tem segurança até nas dificuldades. E são as dificuldades que traz perseverança. Irmãos, todo ser humano, seja ele crente, descrente, ateu, todos passaram dificuldade. Mas só que quando você se apega na palavra de Deus, Deus ele te dá forças,
Ele acrescenta a tua fé, para que você Aleluia. passe cantando o hino da Glória a vitória, Deus. mesmo nas dificuldades. Glória a Deus. Aquilo que antes você não tinha, firmeza, equilíbrio, você sabe que Deus está no controle. Aleluia. É isso que ele está falando. Ele fala, olha, e não somente nisto, não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação aqui são problemas mesmo, produz perseverança, e a perseverança, experiência. Aleluia. Eu vou trazer uma coisa aqui tão simples para nós entendermos. Por exemplo, pode uma mulher que nunca teve filho, ela encostar perto de uma grávida de 8 meses e falar, fosse você, não tinha esse filho não. Sabe por quê? Isso dói demais. Isso dá uma agonia, um pânico, uma insegurança. Ela pode falar isso? Se ela nunca gerou filho? Não. Irmão, a tribulação, ela traz perseverança, e a perseverança, ela produz em nós experiência. Produz essa sequência. Isso que eu falo de fé. Não é, irmão, as pessoas ir para a igreja baseada dentro de uma campanha. Eu já vi muitos pastores falar, olha, irmão, não quebre essa campanha. Porque se você quebrar essa campanha, nós estamos aí no 6º dia, e a campanha vai até a próxima sexta-feira. Se você quebrar, o anjo que veio naquela sexta-feira foi embora e você perdeu a bênção. E está assim. Está assim. Irmão, quem vai te fortalecer é o dia a dia com a palavra de Deus. Aleluia. Se alimentando, Glória a se Deus. colocando na presença de Deus. Produz perseverança. E a perseverança, experiência. São das dificuldades que nós tiramos experiência. Experiência com Deus, experiência com as pessoas, experiência para não passar os mesmos problemas. Sim ou não? Sim. Sim. São essas coisas que nos faz fortes. São essas coisas que nos traz equilíbrio. É isso que... E quem está falando aqui é uma pessoa que entendia muito bem do que era passar tribulação, tentações, privações. Apóstolo Paulo. Mas vamos lá. E a experiência é a esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Aleluia. Sim ou não? Por exemplo, como é que uma pessoa ela pode afirmar que ela tem o Espírito Santo dentro dela? Quantos aqui poderiam me responder? Esse presente maravilhoso chamado Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade. Vamos lá para Mateus, capítulo 3. Vamos lá. Palavras de Mateus, capítulo 3, versículo 11. Posso ler? Sim. Eu vos batizo com água. Isso João Batista falando. Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim, ele está falando de Jesus, é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo. Amém? Amém. E como acontece isso, pastor? Tem pessoas que confundem. Tem pessoas que acham que orar em línguas estranhas é batismo com o Espírito Santo. Não. Jesus, ele deu o Espírito Santo quando você levantou a tua mão e falou, eu creio.
no Senhor, no teu senhorio, automaticamente você foi batizado com o Espírito Santo. Essa palavra batizar quer dizer mergulhar. A partir do momento que você crê em Jesus, automaticamente Ele já despejou sobre você o Espírito Santo. Aleluia. E agora é o Espírito Santo que vai direcionar a tua vida. Aleluia. Então tudo vem por intermédio do Filho de Deus. E o que eu estou vendo aí fora? Eu vejo muitas vezes uma faixa falando: venha hoje à tarde para o encontro com o Espírito Santo. Eu venho aqui no culto para ser batizado com o Espírito Santo. Irmãos, batismo com o Espírito Santo é no momento que você aceita, se rende a Jesus Cristo. Aleluia. Você automaticamente, é isso que o apóstolo Paulo está falando no versículo 5. E pode só se colocar de pé, igreja. Aleluia. E a perseverança, a experiência. E a perseverança, a experiência. E a experiência, a esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo. Aleluia. Automaticamente, quando você crê, uma coisa tão simples, né? Uma coisa tão simples. Quando você crê, você já é batizado com o Espírito Santo. Orar em línguas estranhas é outra coisa totalmente diferente. Tem pessoas que têm esse dom, que Deus dará esse dom. Mas o batismo com o Espírito Santo, o selo, a testificação que o Espírito Santo habita dentro de você, é quando você confessa que Jesus Cristo é Senhor da tua vida. Aleluia. São essas coisas que nós temos que entender. E automaticamente é Ele agora que vai fazer com que a tua vida dê um giro de 380 graus. Porque é Ele que começa agora a corrigir. É Ele que começa a moldar. Não é o pastor. Não são as pessoas falando que você tem que mudar. Olha, irmão, agora você tem na igreja, você tem que mudar. Você tem que mudar a forma de você falar. Se você falava palavrão, não fale mais. Irmão, isso é difícil. É muito difícil. Você vai se consertando, vai corrigindo, conforme a palavra vai entrando no teu coração. Então não se julgue, filhos. Não se julgue. Não fica aí martelando a cabeça. Ah, pastor, é muito difícil, eu não vou conseguir. Você vai sim. Você vai através da sua fé. Você já é justificado através do sangue. Já não há mais condenação. A sua mente hoje já não pode mais acusar você. Não pode mais acusar você. O seu coração já não pode mais lhe acusar. O mundo não pode acusar. O diabo não pode mais lhe acusar. Ah, pastor, mas eu fiz aquilo no passado. Irmão, diz a palavra que quando Jesus entra dentro de nós, as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Adore-se Deus. Aleluia. Eu quero orar pela tua vida. E talvez você nunca ouviu essa palavra com essa clareza. E talvez você tenha dúvida no teu coração. Eu peço para que você feche os teus olhos. E talvez até você já foi numa igreja ou assistiu um culto e alguém falou que se você não mudasse de vida você iria para o inferno, que se você não deixasse de pecar você ia ser amaldiçoado. Talvez você ouviu de alguém que se você fosse desobediente, você iria pagar, Deus ia te colocar no leito de morte. Eu já vi muita gente falando isso. E essas coisas entraram no teu coração e feriram a tua alma. Eu quero falar em nome de Jesus, que você é justificado pela fé no Senhor. Aleluia. E se você é justificado pela fé no Senhor, já não há mais nenhuma condenação na tua vida. Feche os teus olhos, vamos orar. Põe a mão no teu coração.
Papai querido e amado Deus, muito obrigado, meu Deus, porque o muro que nos separava do teu amor, que nos afastava de ti, este muro foi quebrado através do teu Filho Jesus, através do único sacrifício. E nós cremos assim, Senhor. Nós cremos que somos justificados. Não é que um dia seremos justificados. Não é porque nós oramos muito. Não é porque o nosso dízimo é robusto. Não é porque nós fazemos caridade. Não é nada disso, Pai. É porque o teu amor, ele é muito especial e grandioso, Pai. Eu quero, em nome de Jesus, ministrar nessa noite essa paz maravilhosa, essa paz que penetra dentro dos nossos corações, sem nós precisarmos pagar nada, porque o maior preço foi pago na cruz do Calvário. E nós somos comprados não com ouro nem prata, mas com o sangue verdadeiro do sacrifício. E nessa noite, Senhor, eu abençoo na autoridade de Jesus a vida dos teus filhos. Amém. E através da fé, Senhor, eu peço para que o Senhor venha justificar a vida de cada um deles em nome de Jesus. Podeis assentar, filhos. Glória ao teu nome. Amém. Na próxima quarta-feira nós concluímos os demais versículos. Nós temos aí 50.